esta notícia aqui, que saiu na Revista Oeste, saiu em todos os jornais, na verdade, sobre o Planalto despacha com o PT para pautar redes de influenciadores governistas. Segundo o jornal, olha só. Grupo promove ataques coordenados a críticos ao governo Lula e tenta desqualificar a imprensa. Integrantes da SECOM, da Presidência da República, realizam reuniões diárias com equipes do PT para definir temas e abordagens a serem usados nas redes sociais do partido. Influenciadores pró-governo também são ocasionalmente convocados para briefings sobre os assuntos de interesse do governo. As informações são do Estado de São Paulo. Desde que se inventou o princípio político de estabelecer a premissa de um poder para melhorar a vida da sociedade, e se estabeleceu uma disputa para consolidar esse poder para algum grupo ou para alguma pessoa, sempre houve uma estruturação de crítica ao seu adversário e de apologia a si mesmo. A única coisa que difere hoje é a reverberação que é maior, mais imediata e massificada, sobretudo com redes sociais. O PT, leia-se, o PT à esquerda, sempre se ramificou muito melhor, de maneira muito mais organizada e estruturada nas campanhas, tanto de crítica a adversário, estou falando crítica ainda, tá? E apologia a si mesmo. Isso é normal. Isso é absolutamente normal dentro do diálogo e da disputa democrática. Os 3 princípios criminais previstos em lei, não só no Brasil, como no mundo civilizado democrático, são calúnia, difamação e ofensa. Ou seja, se você entra nessa seara, você pode devidamente ser processado pelaquela pessoa que acha que você o caluniou, difamou ou injuriou. Agora, o que acontece no Brasil? Criou-se o espectro de difamação de apenas um dos espectros políticos, a saber, o espectro da maioria da população, que é o que se pode chamar de conservadorismo, direita, cristianismo, liberalismo, etc. E aí, diversos juízes resolveram falar, existe uma tessitura de fake news criado por quem? Por uma extrema-direita, coisa que praticamente inexiste no Brasil, para difamar, injuriar, caluniar e conspurcar a democracia. Sabe por quê que se criou isso? Porque dentro do próprio Supremo Tribunal Federal criou-se uma estrutura de esquerda do poder. Porque 80% dos ministros do STF foram indicados pelos 20 anos de lulopetismo no poder. Então, a esquerda se estruturou de maneira tão boa, de maneira tão eficiente, que ela ocupa não só as universidades, como a grande mídia, como parte das redes sociais, não de maneira orgânica, mas de maneira artificial, mas estruturou-se também no judiciário. E aí é o paraíso de qualquer poderoso, ainda que a maioria da população, mesmo a maioria que vota no PT ludibriada por princípios de salvaguarda, de miséria, de pobreza, de manutenção de uma pobreza assistida, esse pessoal fica todo à mercê dessa estruturação da esquerda. Então, essa difamação da direita brasileira, essa injúria ao conservadorismo brasileiro, é completamente infame. Agora, você vai processar quem por injúria, calúnia e difamação? O Alexandre de Moraes? Quem que vigia o vigia, entendeu? Quem que vigia o juiz que está te julgando? Não tem um instrumento no país porque a esquerda se aboletou, se estruturou em todas as instâncias. Então, é muito fácil para ele dizer, existe uma estrutura de manutenção de fake news e de discurso de ódio. E são eles que detêm o poder em todas as esferas. E aí, quando eles fazem uma estrutura de cancelamento, de arruinamento de reputações, de perseguição, de destruição de um espectro político, ninguém vai poder reclamar. Porque a gente vive no subsolo aqui da internet. A gente é como os cristãos na época dos romanos, que eram perseguidos. Hoje os perseguidos somos nós. A gente nem nem acho que a direita brasileira, nem acho que eu ou nós aqui do Fio Diário somos os portadores da verdade absoluta, mas a gente quer o diálogo. Eles não. Eles querem destruir. Eles acusam a gente do que eles fazem, que é construir uma civilização de cancelamento, de perseguição, de ódio e de massacre à divergência.